Então vamos dar início aqui à quarta parte do nosso conteúdo. Vamos falar a respeito da pirâmide. Então, o que é essa pirâmide? Então a pirâmide, nós vamos ter o seguinte: eu vou ter um ponto V em um plano e eu vou ter alguns vértices em um outro plano. Quando eu traçar segmentos de reta entre os pontos, essa figura que está nesse outro plano e o vértice, vai formar a pirâmide, tá? Então, se eu tenho aqui uma pirâmide côncava, a gente vai ter uma região ilimitada do plano, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui somente com pirâmides convexas, certo? Essa figura vai ser sempre convexa e você não vai ver pirâmide diferente disso em resolução de problemas e questões, tá bom? Aqui nós temos uma pirâmide, que é uma pirâmide oblíqua. Isso aqui também vale aquele princípio de Cavalieri, tá? Então, quando eu pegar essa altura, veja que é a altura do plano até o vértice, vai ser essa altura da nossa pirâmide. Nós vamos ter a pirâmide reta. Então, eu tenho a minha base aqui, mas aqui eu vou ter a altura dessa pirâmide com a base forma um ângulo de 90 graus. E nós vamos ter a pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? É onde a minha base tem todos os lados iguais, tá? Então ela vai ser reta e vai ter a base aqui como todos os lados iguais. Os elementos dessa pirâmide, então, nós temos o vértice, que é esse pontinho que fica aqui em cima, que é o vértice da pirâmide. Nós vamos ter o centro da pirâmide, que é onde o vértice vai descer. Ele vai descer exatamente no centro quando nós tivermos uma pirâmide reta, tá? Nós temos as arestas laterais, as arestas da base. E aí nós vamos ter duas apótemas aqui. Nós vamos ter o apótema da base, que é essa de baixo, e o apótema da face, tá? Que é esse M que está aqui. A altura da pirâmide, então, vai do centro aqui dela, perpendicular à base, até o vértice, tá bom? Então, isso é a altura da pirâmide. Veja que aqui, para eu calcular a altura, o apótema da base ou apótema lateral, nós vamos ter aqui também um triângulo retângulo. Então, nós podemos aplicar Pitágoras para poder calcular esses valores ou alguma razão trigonométrica para calcular o valor aqui também, certo? Então, vai depender do que o problema nos fornece. Voltando aqui uma coisa só, veja que as nossas faces numa pirâmide, elas são triângulos. Então, todas as faces são triângulos. Aí você vai pensar assim: como que eu tenho certeza que esse aqui realmente é o ponto médio desse segmento? Como é que eu posso afirmar que esse é o ponto médio do segmento? Nós temos uma pirâmide reta, que é o que vai aparecer. Está muito difícil aparecer pirâmide oblíqua. Então, veja que nós vamos ter aqui, no meio. Por que no meio? Porque a distância desse ponto aqui, que é o nosso vértice, até esse ponto aqui embaixo, entre um ponto dos arestas, vamos ver esse vértice aqui embaixo, né? É a mesma que daqui até esse outro vértice aqui. Então, nós vamos ter iguais. Como eu tenho um triângulo aqui, que é um triângulo isósceles, esse segmento que vai ser a altura, né, que esse apótema da pirâmide aqui nada mais é do que a altura dessas faces laterais, ela vai dar exatamente no meio por ser um triângulo isósceles. Então, o volume da pirâmide vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu para os prismas e para o cilindro. A gente viu a área da base vezes a altura. Aqui nós vamos ter o seguinte volume. O volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Eu não tenho como determinar uma fórmula aqui, porque depende da base. Se a minha base for um quadrado, eu tenho uma fórmula. Se ela for um pentágono, tem outra fórmula. Se for um hexágono, tem outra fórmula. Se for um triângulo, veja, se eu tenho uma base que ela é regular, eu tiver o triângulo, na base dela eu vou ter um tetraedro, que é um sólido de Platão, então também é uma espécie de pirâmide, tá? Mas aqui, então, quando eu tiver pirâmide, minhas faces são triangulares, eu vou ter uma base aqui somente, essa parte de baixo aqui é a nossa base. Então, 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? As faces laterais, então, são triângulos. Aí, para a gente calcular a área desses triângulos, nós vamos precisar também saber quanto que vale
a nossa apótema, né? O nosso apótema aqui lateral, que a gente chamou de M lá. Qual é o valor de M para calcular aqui? Lembra que é perpendicular. E aí nós também temos aqui o apótema da base, que vem daqui até o centro da nossa pirâmide. Lembrando também, né, que ele é perpendicular aqui também. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, então HA, esse aqui é o nosso A, que é o apótema da base, certo? Então, é algo parecido com que nós temos lá quando eu vou calcular a questão de áreas. Veja que a gente está trabalhando aqui. Então, isso aqui seria a altura desse triângulo, que vai ser a face. Como tem um triângulo isósceles, ele vai dividir exatamente ao meio. Então, esse pedacinho aqui, ó, é exatamente o lado sobre 2 da pirâmide, né? Da aresta da base sobre 2. Então, a área total dessa pirâmide, então a área lateral vai depender da face que eu vou ter, porque imagina, se eu tenho uma face hexagonal, eu vou ter 6 faces que são 6 triângulos. Aí vai depender para calcular eles. Se eu tenho como aqui 4, que eu tenho um quadrado na minha base, então eu tenho 4 faces triangulares, tá? Então, nesse caso, a área total vai ser quem? A área lateral mais a área da base. Veja que eu tenho somente uma base aqui, eu não tenho duas bases, tá? Eu tenho somente uma base nesse caso aqui. Certo? Então, volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. A área total, a área lateral mais a área da base. Não vamos pensar em fórmula, porque aí vai depender da forma da minha pirâmide, tá? Então, acredito que entender como a gente calcula essa área lateral, lembrando, isso aqui é a altura da face, então para eu calcular, veja que eu tenho a minha base aqui, eu teria triângulos, né? Então, pensar nessa face aqui, vamos jogar lá para o lado aqui. Se eu pensar nessa minha face, eu tenho triângulos. São triângulos isósceles. Aí nós temos aqui a altura, né, desse triângulo isósceles, que na verdade é o apótema da face. Esse lado aqui é a nossa esse lado aqui é a nossa base dessa face triangular. Bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar do cone. O cone, imagina, ele tem uma ideia parecida com a pirâmide, né? O cone ele é parecido com a pirâmide. Eu vou ter um vértice, que é um ponto que está colocado em outro plano. E aí eu vou traçar desse vértice, eu vou traçar segmentos de retas que vão preencher, vamos dizer assim, esse espaço. E aí eu vou formar o cone. Então, eu vou ligar ele agora. Minha base é uma circunferência, é um círculo aqui que está contido num outro plano alfa. E aí eu vou pegar essas linhas aqui, vou ligar do vértice com essa circunferência e eu vou formar o cone. No cone eu vou ter a altura, que é essa altura H, eu vou ter o raio, porque eu tenho uma circunferência aqui na base, o nosso vértice, e nós vamos ter aqui do lado a nossa geratriz, tá? Esse G aqui vai ser a geratriz do cone. Ele tem uma ideia parecida com o cilindro, né? O cone também ele pode ser considerado um sólido de revolução. Então, o cone ele também pode ser considerado como um sólido de revolução. Lembra que o cilindro a gente obtinha por meio da rotação de um retângulo, de um quadrado, né? Agora, nós vamos ter um triângulo. Quando eu rotacionar esse triângulo, nós vamos formar o nosso cone. Então, eu estou girando ele em torno de um eixo, estou girando o triângulo, e aí ele vai formar o cone, certo? Então, aqui formou o nosso cone por meio da rotação de um triângulo em torno de um eixo. E aí nós temos alguns elementos do cone. Vamos discutir aqui para tentar entender como é que nós vamos calcular a área lateral, a área da base e o volume do cone. Então, o volume do cone a gente pode pensar como sendo parecido com o volume da pirâmide. Então, nesse caso, nós podemos estabelecer o volume do cone como sendo 1/3 da área da base vezes a altura
desse nosso cone, tá? A área da base, como nós temos uma circunferência, né? A gente já sabe que essa área da base vai ser πr ao quadrado. Então, o volume dele a gente vai escrever como 1/3 de πr ao quadrado vezes h, que é a altura do nosso cone. Aí fica a pergunta, como nós vamos calcular a área lateral desse cone? Veja o seguinte, aqui eu tenho uma circunferência, se você olhar toda essa região aqui, de raio G, né? Uma circunferência que tem raio G. Essa partezinha em cinza seria a área lateral do cone. Se a gente abrir, ela vai fazer exatamente isso. Eu tenho um cone, pode ser aquele chapéuzinho de aniversário, se você cortar, ele vai fazer, corta ele, nesse sentido aqui da geratriz dele, ele vai produzir exatamente essa região aqui. Essa região nada mais é do que um setor circular. E vimos que para calcular a área do setor circular de ângulo, no caso aqui θ, nós podemos fazer isso aí por meio de uma regra de 3. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho 360 graus, o que acontece? A área dessa circunferência é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, πg ao quadrado. E outra coisa que eu tenho aqui, ó, esse 2πr que está aqui embaixo, nada mais é do que o comprimento desse setor circular. O comprimento dessa circunferência toda é 2π vezes o raio, que nesse caso é g. Agora, para o meu ângulo θ, nós vamos ter o seguinte. A área dele é a área que eu quero calcular, que é a nossa área lateral. O comprimento desse setor circular aqui, ó, na verdade, nós já temos que ele está dando que é 2πr, e ele também é proporcional ao ângulo, né? Então, nós temos essa relação que nós podemos estabelecer aqui, ó. Veja que nós temos o raio, a geratriz, para estabelecer a área lateral do nosso cone. Então, ficaria assim, ó. Aqui a gente pode fazer meio vezes extremos, ficaria AL vezes 2πg igual πg ao quadrado vezes 2πr. Como eu quero saber a área lateral, então isso aqui eu vou passar dividindo 2πg. A área lateral vai ser igual a πg ao quadrado vezes 2πr sobre 2πg. Podemos simplificar. Veja que esse π podemos cortar com esse π, esse 2 cortamos com esse 2 aqui, o g cortamos com o quadrado ali na parte superior. Então vai ficar o seguinte. A área lateral vai ser igual a πrg. Então essa daqui é a área lateral do nosso cone, tá? Então a área total vai ser a área da base mais a área lateral, bom? Então essa aqui é uma fórmula que a gente vai ter que decorar, mas é bem tranquilo de decorar ela, né? Bem simplesinha essa fórmula, então não tem mistério aí, certo? Então essa é a área do cone. Então volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é uma circunferência, πr ao quadrado. A altura, nós vamos ter geralmente cones retos, de novo. A altura dele vai estar no centro desse cone e vai até o vértice. Então temos cone reto, dificilmente aparece um cone oblíquo, mas a ideia de calcular é a mesma. Você vai calcular a área da base vezes a altura, só que a altura vai ser do vértice até o plano que contém a base. A área lateral, πrg. A área total, a soma da área da base mais a área lateral. Então essa aqui é a nossa quarta parte da nossa aula. Finalizamos por aqui. Vamos na próxima trabalhar a respeito de troncos de cone e de pirâmide. Bom?